Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, seus familiares. Então, com a força de Deus, pessoal, vamos em frente às nossas videoaulas, ok? Agora, depois do estudo de modelos atômicos, que nós compreendemos mais o átomo, nós podemos entrar um pouquinho mais dentro de átomos. Vejam bem, eu peguei dois elementos da tabela periódica, o sódio, bastante conhecido, e o magnésio. Sódio, símbolo Na, magnésio, símbolo Mg. E nós temos duas informações importantes sempre de cada átomo na tabela periódica. Quais são essas duas informações? O número de massa e o número atômico. Como é que eu sei qual é o número de massa? Porque vocês podem comprar uma tabela periódica e esse número 23 estar embaixo e o 11 em cima. Mesma coisa aqui, o 12 em cima e o 24 embaixo. Nós temos que saber que o número menor se refere ao número atômico e o número maior, o número de massa, ok? Mas geralmente aparece o número de massa em cima. Então o número de massa é representado pela letra A na química. O A é o nosso número de massa. O Z é o nosso número atômico, que é o número menor, que é igual ao P, que é o número de próton, e que é igual ao E, que é o número de elétrons. A abreviação de elétrons é um I com a carga negativa. Então, Z é igual a P, que é igual a E. Uma formulazinha que eu preciso saber. Ok? E o nosso N é o número de nêutrons. Como é que nós calculamos o número de nêutrons? É feito pela diferença entre os dois. 23, que é o número de massa, 11, que é o número atômico. Fazendo a diferença entre os três, eu tenho 12, que é o número de nêutrons. A mesma coisa do átomo de magnésio. Número de massa é o número maior, 24. Número atômico, o número menor. Fazendo a diferença entre os dois, eu tenho o meu N, que é o número de nêutrons. Então, não esquecendo, num átomo eu tenho o próton, que é positivo, o nêutron, que é neutro, e o elétron, que está na eletrosfera. Então, se eu fosse tirar as informações para o átomo de sódio, o meu A seria 11. Não, está errado aqui. O meu A seria 23. Por quê? Porque 23, ou o meu A, é o número de massa, que é o número maior. O Z é igual ao P, que é igual ao E. Eu preciso saber essa formulazinha. Então, Z é igual a P, que é igual a E. Então, Z é 11, o P é 11 e o E é 11, ok? E o meu N, que é o número de nêutrons, é a diferença entre o número de massa e o número atômico, que vai me dar 12. Para o magnésio, número de massa, 24, que é o meu A. Z é igual a P, que é igual a E. Eu preciso saber essa formulazinha. O Z, que é o número atômico, o P, que é o número de prótons, e o E, que é o número de elétrons. Se eles são iguais, 12, 12 e 12. E aqui, por coincidência, deu 12 para o número de nêutrons, que é a diferença do número de massa menos o número atômico, que deu 12. Por que eu tenho que saber essa formulazinha? Porque além dessa formulazinha, que pode me ajudar bastante, eu preciso saber essa aqui também, ó. A é igual a P mais N. A, número de massa, P, número de prótons e N, número de nêutrons. Por que eu tenho que saber? Porque vocês vejam bem, se não tivesse sido me dado esse 11 aqui no sódio, eu teria como calcular para descobrir? Sim, como? Usando essa fórmula. A é igual a P mais N. Quem é o A? O número de massa, 23. Quem é o P? Não sei. Quem é o N? 12. Está somando, passa diminuindo. 23 menos 11. Perdão, 23 menos 12 dá 11. Eu descobriria o meu P. Ok? A mesma coisa se não tivesse nos dado o A. Tivesse nos dado o 11 aqui e não tivesse nos dado o A. Ponto de interrogação no A. Então, A é igual a P mais N.
Quem é o A? Não sei. Quem é o P? 11. Quem é o N? 12. 11 mais 12, 23. Eu descubro o A. Ok? A mesma coisa então aqui para o nosso magnésio. Se não tivesse nos dado o número atômico dele, A é igual a P mais N. Quem é o A? 24. Quem é o P? É o que eu quero saber. Quem é o N? 12. Está somando, passa diminuindo. 24 menos 12 dá 12. Logo, meu P é 12. Ok? Então, pessoal, para nós entendermos melhor o átomo, nós precisamos começar a nos familiarizar com essas siglas. Na química, A, número de massa, que é o número maior sempre de um átomo. Z, número atômico, que é igual ao P, que é número de prótons, que é igual ao E, que é número de elétrons. Já o número de nêutrons é dado pela diferença da massa menos o número atômico, eu vou ter um número de nêutrons. Isso me refere ao quê? Que no núcleo do átomo eu tenho o próton, que é positivo, o nêutron, que não é nem positivo nem negativo, e o elétron é o que está na eletrosfera. Então, meu número menor é o número de elétrons, que eu sempre vou ter ele na eletrosfera. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus, saudades e logo a gente se vê.